Hoje vou descrever toda a minha trajetória do APH e na enfermagem para vocês. Para você que é novato, está entrando agora, né, na enfermagem, está se formando nesse próximo ano, formou em 2024, nesse vídeo você vai conseguir ter um norte de como adentrar no atendimento pré-hospitalar. Também, galera, meu primeiro emprego foi num clube chamado Ipanema, na cidade de Ribeirão Preto. Clube bem famoso, com vários espetáculos, shows, tem umas piscinas muito bacanas. Eu trabalhei nesse ambulatório dentro do clube durante 3 meses. Para mim, foi o primeiro trabalho, o primeiro contato com cuidados. Cara, foi muito bom. Foi a primeira vez que eu vi R$ 800 de salário. Poxa vida, galera do céu, R$ 800 naquela época era muita grana mesmo. Tava felizaço, nossa, realizado. Só que eu tinha a minha meta. Queria adentrar dentro de um hospital ou até mesmo para dentro das viaturas de resgate de ambulância, tá? Que era o meu primeiro passo. Primeiro eu precisava ter bagagem para chegar até lá. Trabalhar com urgência e emergência não é tão fácil assim, tá? Você tem que ter um conteúdo, você tem que ter uma história por trás, tá certo? Aplicando todo o seu conhecimento no seu dia a dia, tá certo? E na minha trajetória não foi diferente. Eu cheguei, fiz os 3 meses lá no Ipanema, aí apliquei para 2 vagas. Primeiro foi para um hospital de renome de Ribeirão Grande, já é um hospital bem grande, hoje é maior ainda. Outra foi uma empresa de ambulância de resgate rodoviário. E a outra que foi uma empresa de ambulância de APH de cidade. Para mim, eu lembro quando eles atenderam a minha avó. Eles atenderam a minha avó durante muitos anos. Eu era moleque e eu via as ambulâncias dessa empresa, que hoje é uma das maiores empresas de ambulância do estado de São Paulo. Mas eu considero e vejo o quanto essa empresa cresceu, o quanto eu sou muito grato por ter conhecido essa empresa e ter feito parte dela. Mas depois nós vamos chegar até lá. Bom, pessoal, aplicando para essas 3 vagas, a do hospital não me chamaram. Num belo dia, no meu terceiro, já finalizando meu terceiro mês no Ipanema, essa empresa de ambulância de Ribeirão Preto, ela veio e me ligou. Poxa, Eduardo, queria tanto fazer uma entrevista com você, vem pra cá, vou marcar tal dia, de hora tal. Falei, nossa senhora, as pernas bambearam, meu corpo ficou mole. Eu falei, cara, nossa senhora, tudo que eu esperei. Top, cara, que é a empresa que vai me abraçar e que vai me levar pro caminho que eu quero seguir. Cheguei nessa empresa, nesse dia, nessa data, como sempre, adiantadíssimo. Que para um bom virginiano, às vezes perder horário não faz muito padrão de virginiano, não. A gente gosta de sempre chegar antecipado. Meu trabalho eu sempre chego no mínimo de 40 a 1 hora antes de iniciar meu plantão. Pega a dica, hein, gente? Pega a dica. Bom, cheguei lá, tinha 9 pessoas. De 9 a 10 pessoas, eu não lembro ao certo. Eu falei, cara, eu vi uns caras já mais assim, mais maduros. E o molecote, devia ter uns 20 e poucos anos. Eu nem lembro qual a idade que eu tinha naquela época. E cheguei, entrei, sentei, e foi chamando. Chamou 1, chamou 2, chamou 3, chamou 4. Caramba, não vai me chamar? Já ficando assim, nervoso, afoito, né? Não nervoso, mas assim, afoito, né? Com tudo que poderia acontecer naquele momento, que eu não podia dar falha em momento algum ali. Eu tinha que ser assertivo na aplicação da vaga. Até porque que eu só ia conseguir ganhar essa oportunidade assim, mostrando para ele o meu interesse de trabalhar. Porque os outros tinham muito mais bagagem e eu não tinha tanta bagagem perto dos outros candidatos. Isso depois eu até conversei com eles, porque no final da entrevista, eles não dispensam para ir embora. Ficavam as pessoas e depois fazia um briefing final ali e aí dispensava as pessoas. Sentei na cadeira, veio o enfermeiro RT da empresa, começou a conversar comigo. Eu vi que a dinâmica dele, ele falou assim, mas você, tal, Eduardo, tal. E batia sempre no meu sobrenome. Eu falava, gente, mas será que ele me conhece? Nunca vi esse cara. E ele falou assim, cara, seu sobrenome não é comum pra gente. Eu falei, como, cara? Eu tenho um tio que é médico, tenho 2 tios que são médicos em Ribeirão Preto, meu avô era enfermeiro, mas assim, jamais imaginaria que isso daí poderia ser a porta de entrada para mim, início da minha carreira. Bom, enfim, esse enfermeiro, ele trabalhava junto com esse meu tio no hospital de grande porte de Ribeirão, tá? O tio, ele é coordenador da ala de cardiologia. E essa enfermeira era a enfermeira RT da ala. E ele falou, cara, mas você tem experiência? Eu falei, não tem. Formei tem 3 meses. Pra ser sincero, eu formei faz 4 meses. Eu cheguei em Ribeirão faz 4 meses dentro do Porém. E hoje eu tô trabalhando no clube. Falou, beleza. Vamos fazer uma prova? Eu falei, vamos. Gente, fresquinha aqui, ó. Cabeça fresquinha. Tudo com conteúdo aqui na cabeça. Tudo com conteúdo bem fresco. Fui lá, apliquei a prova. Me saí ok, tá? Eu me considero que eu tenha saído ok. Não falo, nunca digo que eu fui o melhor que todos, pelo contrário, eu estou estudando cada dia que passa para um dia ser
um cara completo, mas nunca melhor que outra pessoa, porque na realidade o crescimento é conjunto. Se duas pessoas vão junto, o crescimento é maior. Beleza? Ninguém é melhor que ninguém. Bom, aí batemos esse papo legal. Fiquei assim, esperançoso e não fiquei esperançoso. Falei, vou meter meu pé no chão, porque de repente eu posso me frustrar. E não é um horário de me frustrar. Então eu vou continuar no clube, e seja que Deus quiser. Beleza, você, Eduardo, obrigado por ter vindo. Assim que eu tiver uma posição, eu vou conversar com o nosso diretor clínico, tá? E ele vai avaliar os currículos e tudo mais. E eu já vi que você, no curso técnico, você já teve uma bagagem com atendimento hospitalar. No curso técnico, a única coisa que eu fiz foi o BLS, tá? Como eu trabalhei numa empresa de pós-graduação na área da saúde em Uberaba, onde, paralelo ao curso, e nessa empresa eles trouxeram o BLS para a cidade. E uma das coisas que eu ganhava, entendeu? Que eu queria ganhar, não era nem grana, eu pedia para cursos, você me dá o curso tal. E eles me deram o BLS. Nossa, eu fiquei deslumbrado com tudo. Eu falei, cara, olha o mundo que eu quero entrar. É um mundo muito bacana, um mundo que você tem que estudar muito, muita técnica, muito protocolo a seguir, certo? Então eu já tinha o suporte básico naquela época. Então o único diferencial que eu tinha era o suporte básico, mas as outras pessoas também poderiam ter. Já tenho PHLS, já tenho outros cursos, entende? Então, beleza. Acabamos ali, ele fez um brief final, conversou com todo mundo, pessoal, nós temos agora mais 5 dias para fazer processo seletivo total, e assim que possível, vamos entrar em contato com todos, para dar uma notícia positiva ou uma negativa. Falei, beleza. Bom, meu papel eu fiz, fui lá, agora está na mão de Deus. Voltei para minha rotina, continuei trabalhando lá no clube. Só que na semana que eu apliquei para essa vaga, acho que era por volta de uma terça-feira ou segunda-feira, não sei. Na sexta-feira o cara já me ligou. Esse enfermeiro me ligou e falou: Eduardo, ó, é o seguinte, você foi aprovado. Eu preciso que você venha até na base hoje ainda pra gente bater um papo. Caraca, meu, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. O pessoal do Ipanema ficou até doido. Falou assim: o que esse moleque tem? Ele tá louco, tá sorrindo do chute pro alto. Tá muito contente, que era minha primeira oportunidade de abertura para dentro do mundo onde eu queria viver. Eu tinha aquilo comigo. Eu tinha comigo, quando eu iniciei o curso, 2 áreas me chamavam a atenção. Um é a área do atendimento hospitalar, e outra é a área de centro cirúrgico, instrumentação cirúrgica e tal, trabalhar com trauma mais direcionado, né? E quando teve a oportunidade para trabalhar com a PH, nossa, é o mundo que eu quero entrar. Já é o mundo que eu quero entrar. Então eu já estava super contente. Beleza? Então o que acontece? Voltei lá, saí aquele dia mais cedo do clube e falei, infelizmente eu preciso ir, eu tenho uma oportunidade que eu preciso chegar até lá, eu preciso me apresentar para essa empresa. Eu acredito que esse seria o meu último dia, ou eu posso até ver se eu consigo vir na próxima semana, que vai ser o processo de admissão. Então tem exame admissional, tem exame laboratorial, tem a parte burocrática de admissão e tudo mais. Então pode ser que demore aí de 1 a 3, 4 dias aí para estar fazendo. Só que no final de semana próximo, que já era nessa sexta-feira, eu venho, porque eu acredito que eles não vão me chamar para mim iniciar no final de semana. Nenhuma empresa chama, normalmente, não é uma regressão. Porém, cheguei na empresa, o cara me apresentou um império, galera do pátio, com mais de 10 viaturas. As viaturas tudo novinho, coisa mais linda. Aí tinha os enfermeiros, tinha os médicos, tinha os técnicos. Na realidade, naquela época, o técnico tripulava a USA. Nós técnicos tripulávamos a USA. Nós tínhamos os enfermeiros também. Um enfermeiro ficava praticamente o horário comercial dentro da base, tá? Fazendo aquela gestão dos plantões. E no noturno sempre era um enfermeiro em cada viatura, ou pelo menos um enfermeiro tinha que estar lá, tá? Normalmente esse enfermeiro fazia 12 horas noturno e um técnico fazia das 18 à meia-noite, tá? Mas sempre tinha que ter um enfermeiro lá. Me apresentou a galera, algumas pessoas me acolheram de uma forma fantástica. Agradeço
muito essa galera. Um beijo se vocês estiverem vendo esse vídeo. Vocês fazem parte completamente da minha trajetória, da minha vida. Fizeram parte do meu amadurecimento profissional. E até hoje eu lembro de cada um. Então, aí ele me apresentou toda a empresa, apresentou onde que era a sala de regulação médica, onde tinha o TARM, tinha o telefonista, tinha o rádio operador, tinha o médico regulador. Conversamos com ele e tudo mais, alinhamos as perspectivas futuras, quando seria que o meu início era muito próximo, então era na sexta-feira. Eu tinha que enviar os documentos para ele até segunda-feira, tá? Para que eu possa iniciar no máximo na quinta-feira, tá? Só que não aconteceu assim, não aconteceu. O que aconteceu? Saí na sexta-feira, fui pra casa, fiquei louco com ele, falei com minha família, todo mundo vibrou comigo, curtiu comigo. Só que o que acontece? Na sexta-feira, finalzinho de tarde, esse enfermeiro me liga. Eduardo, você consegue me arrumar os documentos hoje ainda? Era umas 5 horas da tarde, mais ou menos, 1 hora para terminar o expediente. Falei, rapaz do céu, não, vou fazer de tudo. Eu preciso subir essa contratação hoje. Falei, vamos pro arrebento. Vamos pro arrebento. Beleza, fui lá, reuni tudo, pedi pra minha mãe me ajudar. Minha mãe tá naquela época, ela trabalhava em casa. Então, assim, homem me perdidão, né? Então, a mãe ajudando, e era molecão também. Minha mãe me ajudou, tal, pegamos, reunimos tudo. Eu fui, peguei minha moto e torci o cabo até lá, peguei na mão dele, ele já conseguiu subir a minha contratação. Na segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, fiz o admissional e na terça-feira eu já tava começando, galera. Nossa senhora. Então começa às 7 horas da manhã e eu, como sempre, 6h30, bati na porta, adentrei, me identifiquei, eu já tava uniformizado, eu tava trajado do jeito que tem que ser o protocolo e iniciei minha trajetória. E esse primeiro dia, teve bastante resistência do pessoal mais velho. Ele teve bastante. Me colocaram para tripular a USA junto com o enfermeiro. E galera, eu sofri bastante. Sofri muito. Mas já vou contar para vocês como que foi a sensação de você estar no ambiente, uma pressão grande, você tendo que pegar todo o seu conhecimento que está aqui, trazer para cá, trazer para a mão, fazer o que tem que ser. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Nesse dia que eu estava tripulando essa USA, junto com o enfermeiro, junto com o condutor e junto com o médico, foi um dia muito atípico, tá? Foi um dia que nós tivemos uma emergência, inclusive, vou descrevê-la para você. Nós pegamos por volta de umas 8h30 da manhã um doente que foi passado o caso pra gente da seguinte forma. Masculino de 65 anos, hiporresponsivo e sudoreico. Mais nada, não tinha mais nada porque foi um vizinho que pegou, viu que esse vizinho não saía na rua, era até um senhorzinho debilitado, entendeu? Entrou na casa dele para estar vendo o que estava acontecendo com ele e viu ele nessa posição, nessa situação, e acabou ligando para o serviço de emergência, tá? Que ele era conveniado e tudo mais. Se eu não me engano, eu acredito que ele era concursado da prefeitura de Ribeirão e tinha um convênio com a gente, tal, beleza. Chegamos lá, eu já fui assim, passar o caso e comecei a matutar. Gente, masculino, 73 anos, hiporresponsivo e sudoreico. O que será? Esses sinais, que patologia que bate com esses sinais? Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu peguei foi o aparelho de Destro. Falei, esse cara deve estar com hipoglicemia. O enfermeiro já chegou em mim e já me deu uma esporrada já. Já falou assim, cara, você não começa pelo Destro, você tem todo um processo de referir sinais vitais. Aí eu questionei, eu falei, poxa, tudo bem, mas o caso clínico dele tá me informando praticamente que tem sinais e sintomas de hipoglicemia. Ou negativo. Inicia ferindo sinais vitais como pressão arterial, depois coloca o oxímetro, faz um processo. Falei, tudo bem.
Fui lá, a pressãozinha dele, eu não lembro quanto tava, mas estava bem, acho que estava baixa. Não sei se era 10,6 ou 9,6. Ah, batimento cardíaco estava entre 60 e 75. Saturação 89, 90. Ficava nessa casa. E quando eu fui, falei assim, então agora eu posso fazer o destro, correto? Fui lá, fiz o destro dele, estava com o destro de 37. Bom, sugestivo, não. Já é um quadro de crise de hipoglicemia. Beleza, perfeito. Doutor, para tá assim, doutor prescreve 200 de glicose. 200 de glicose são 4 ampolas de 50. Então já fui lá, ele já pediu para mim fazer isso, tá? Já peguei a seringa de 20, aspirei com a 40/12, 2 ampolas em cada seringa, e ele já foi funcionou o senhorzinho, e nós já fomos revertendo ele devagarzinho. Beleza. Saindo dali, esse enfermeiro começou a pegar no meu pé, tipo como? Você tá aqui, eu que tenho que mandar em você. Você não pode tomar autonomia. Você não pode fazer o que você quer. Eu que tenho que te dar diretriz para você fazer o que é certo. E tudo bem, me perdoa. Eu vou seguir os seus passos. Beleza, pessoal. Depois desse atendimento, nós tivemos dezenas de outros atendimentos caso clínico, e todos ele não deixou eu pôr a mão. Não deixava eu pôr a mão. Eu perguntava uma coisa, ele desconversava. Perguntava pro condutor alguma coisa, não conversava comigo. O médico muito menos. Bom, esse foi o meu primeiro dia. Com o passar dos dias, sempre 12/36, né? Então eu acabei vindo no plantão um dia sim, um dia não. Eu voltei, aí eu fui com uma outra equipe. Outra equipe, onde tinha uma médica baixinha, um cara de brava, né? Bem brava. Só que, gente, eu sabia que aquela médica não era daquele jeito. Pensa numa doçura, uma pessoa maravilhosa. E onde me vê hoje, para me dar um abraço. E tinha um condutor, que se eu falar aqui mais ou menos o jeito que ele fala, a galera que tá de Ribeirão, todo mundo vai conhecer. O Mamãe. Todo mundo vai conhecer quem que é essa figura que tem muito respeito e carinho por ele. Tá? E tinha também um técnico de enfermagem que era alto e desengonçadão, mas pensa num cara top. Um cara que me pegou pelo braço. Um cara que falou assim, vai. Você sabe, na dúvida, me pergunta. Então naquele dia, cara, entrei às 7 da manhã com essa equipe, aquele checklist maroto na viatura. Tudo padrãozão, tudo bonitinho. Primeiro atendimento, 7h30. Saímos pra rua. E pegamos vários atendimentos e tudo ele me deixou que à vontade. Sem dúvida, me pergunta. Vai pegar acesso? Vamos junto. Então o cara me pegou pela mão. Só que essa equipe fez isso. Essa equipe me chamou para a próxima. Essa equipe me deu todo o suporte. As outras equipes muitas vezes não. Então você que está entrando agora, né? Muitas vezes você vai ter que correr sozinho. Muitas vezes você vai ter que procurar conhecimento só. Pegou um caso clínico ou um caso traumático junto com uma equipe mais que tenha mais conhecimento, seja mais velha de setor, procura saber como que foi feito o atendimento, quais os sinais e sintomas que aquele doente teve para o médico chegar naquela consulta, quais tipo de medicamento que é voltado para essa patologia, entende? E eu questionava muito, não de questionar a prescrição, mas tipo assim, o médico prescrevia 25 de Capotem. Doutor, por que o senhor está prescrevendo Capotem? Qual que é a filosofia para o senhor estar fazendo esse tipo de medicamento para ele? Essa patologia, ela só tem esse medicamento que o senhor dá, ou o senhor pode associar com outro? Entende, galera? A gente precisa ter um pensamento crítico e voltado para quê? Questionar para saber por que está sendo feito. Porque quando você sabe o porquê feito, acabou. Acabou. Tudo abre. O mundo abre para você. Entende, pessoal? Então, questione. Seja uma pessoa que questione as coisas. Não questionar, que eu digo, questionar na parte boa. Doutor, por que o senhor está fazendo esse procedimento? Doutor, por que o senhor vai usar esse abocate para fazer a descompressão do tórax?
Doutor, quais tipos de abacate eu posso é usado, é comum ser usado? Entende, galera? Então, nós temos que pegar um atendimento, mesmo que a gente seja leigo, que a gente não esteja ainda ambientado com esse tipo de atendimento, pegar pra gente fazer o quê? Estudar ele. Eu, por muitas vezes, eu pegava todos os atendimentos no meu dia, anotava, tinha uma folhinha que ficava sempre no meu bolso, anotava qual que eram os sinais e sintomas, qual foi a conduta do médico. Porque eu chegava na minha casa, porque pegava meu computador, ia pro Google e, assim, as portas abriam. Porque eu ia assistir vídeo no YouTube, casos iguais assim, que o pessoal grava e coloca e sobe pro YouTube. Entende? Porque eu queria saber mais. Eu queria saber muito mais. Porque o que eu sabia era apenas teoria, não era uma prática. E muitas vezes o que está na teoria se aplica na prática. Sim. Só que tem algumas vezes que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que inovar. Lógico que eu não estou dizendo para ninguém pegar e medicar um doente sem a prescrição médica, não é isso. Estou dizendo na técnica de você funcionar, na técnica de você aspirar um paciente. Entende, pessoal? Porque muitas vezes no curso a gente vai ver muito maçante, ou então superficial. Tem muitas técnicas que no meu curso foi muito superficial. Muito superficial. Então eu tive que buscar por outros modos o conhecimento. E no atendimento pré-hospitalar não é diferente. Hoje a gente vive no atendimento pré-hospitalar que é uma criança. Entende? Todo vídeo que eu falo pra galera estudar, eu falo, galera, o APH no Brasil, uma criança aprendendo a andar. Eles estão ainda estudando a portaria 2448, mudar essa portaria. Porque não é a mesma dinâmica em 93, nós não temos a mesma dinâmica. Nós temos tecnologia, nós temos várias coisas que podem nos ajudar agora, que antigamente não existia. Tem vários tipos de protocolos que antigamente era eficaz e hoje já está sendo retirado. A galera fala, pô, lembra do CAD? O CAD, nossa, quem usava o CAD era o cara máximo, porque é um dispositivo, ele é fácil de colocar e difícil ao mesmo tempo, e eu coloco rápido. Não. Gasta tempo colocando o CAD. Por isso que não pega a TLS 10ª edição, que inclusive eu vou trazer para vocês ainda, tá? Ele foi retirado, no 9º já foi retirado. Porque gasta-se muito tempo dentro da cena. Beleza, vamos voltar para a parte do meu início nessa ambulância, nessa empresa maravilhosa que eu trabalhei. Bom, com o passar do tempo, tudo foi abrindo. As pessoas foram começando a ganhar confiança em mim. Porque eu era o único que eu ficava até depois do horário. Eu era o único que conversava com os enfermeiros. Eu era o único que questionava, pedia para aprender, fazia simulado. Quantas vezes eu e mais um grande amigo meu, que era condutor aqui, que eu tripulei para ele durante muito tempo, nós colávamos no povo do SAMU. Porque em Ribeirão só tinha corpo de bombeiro, a empresa que trabalha na rodovia, e o SAMU. Então, para nós, o suprassumo de tudo era o NEU. Entendeu? Era aquela escola do NEU que estava sendo se formada em Ribeirão também. Aqueles enfermeiros, aqueles médicos, aqueles condutores que sempre se sobressaíam, eles estavam ensinando todo o conhecimento no NEU. Eu queria fazer parte desse NEU. Por que eu não posso? Porque eu não sou concursado? Não! Quem que eu preciso conhecer? Quem que eu preciso conhecer para entrar dentro do NEU? Cara, os caras chegavam a me chamar de rato do SAMU. Porque a maioria dos cursos que tinha de educação continuada no NEU, na Avenida 13 de Maio, muito deles eu tava lá. Tava eu e mais um amigo. Sempre infiltrado dentro dos melhores, entendeu? Eu queria fazer parte dos melhores. Eu queria estar e aprender com os melhores. Então, nessa trajetória de 10, 12 anos que eu fiquei nessa empresa, foi muito rico. Foi muito rico. Muito rico e desafiador. Teve vezes que eu já estava tripulando sozinho a USA e a gente acaba pegando amizade com alguns médicos. A maioria eu tenho amizade. Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com muita gente. E teve esse médico que hoje eu tenho como amigo e ele me formou na porrada. Literalmente na porrada.
Tava eu, um condutor do SAMU que trabalhava com a gente, já era um senhor de idade. Esse médico, eu não vou dizer o nome dele, claro, mas seria um prazer falar. E eu de barriga verde, tinha 3, 4 meses, eu ainda não tinha habilidade de funcionar qualquer tipo de veia. Entendeu? E tem veia que a gente, mesmo tendo experiência, a gente não consegue. Só que nós pegamos uma parada e fica num bairro próximo do centro. E esse doente, ele tinha convênio com o Hospital São Francisco, né? E chegamos lá, atendemos, iniciamos a RCP no local, o doutor já entubou, tudo mais. E só que ele entubou sem acesso. Entubou sem acesso, falou assim, eu vou entubar ele aqui e já vamos colocar na viatura e vamos embora. Porque ele já estava muito tempo parado, parece. Parecia que ele já estava mais de 10 minutos. Então, o médico já entubou ele, já conseguiu fazer a via aérea dele definitiva e colocamos na viatura. Só que ele olhou pro meu lado e falou assim, bom, agora você tem uma missão. Você vai funcionar esse doente com a viatura andando. Eu falei, doutor, mas isso aí é contra a regra, doutor, não pode. De repente pode causar um acidente. Eu não quero saber, isso até não posso muito aprofundar no assunto, porque não, infelizmente, não é uma prática comum. A gente nunca faz isso dentro da viatura. Só que era a minha formação. Ele foi gritando comigo, até eu pegar a veia. Que tava anatomia, seu... Galera, foi na porrada. Eu consegui pegar esse acesso nele. Não me pergunte como. Às vezes a gente, na área da saúde, a gente tem que fazer algumas coisas que Deus põe a mão. Pegamos com esse doente no hospital. Ele já estava no acesso, ocupado. Foi tentado também a diversão dele no PA. Tal. Infelizmente, ele acabou vindo a óbito no hospital. Mas, moral da história, muitas vezes a gente é formado na porrada. Não ache que você, entrando no pré-hospitalar, você é uma enfermagem convencional. Não é uma enfermagem convencional. É uma enfermagem diferenciada, que você opera em dezenas de locais. Não é igual no hospital, que é dentro da sala de emergência, controlado, tem segurança. Você está com ar-condicionado a 17 graus. Muitas vezes você é formado para operar em locais de difícil acesso. Eu já tive que pegar veia de doente dentro do caminhão, eu estando praticamente de ponta cabeça. Como que você faz isso? Fazendo técnicas. É certo fazer isso, Eduardo? Cara, você tá ali, você precisa aumentar a sobrevida do doente. Já aconteceu. A cena está controlada. Porém, quanto mais rápido nós conseguirmos aumentar essa sobrevida dele, é melhor para ele. E outra coisa, nessa época que eu fiz esse tipo de situação de pegar acesso dentro da cabine de uma carreta, tinha-se o protocolo. Você chegava no doente, pegava os acessos venoso calibroso e cachoeira para dentro, e 4.000 de volume, aquela palhaçada. Sempre achei uma palhaçada. Porque não é isso que salva. Não é isso que salva. Pelo contrário, estudos mostraram 90% você hemodiluía o doente. Por quê? Realmente, toniquete era o quê? Crime. Hemorragia, você ia avaliar lá no C, circulação. Entende, galera, como as coisas mudam? Então, por isso que eu falo para todos. Hoje, eu opero de um jeito. Dado para 2024. Com as diretrizes de 2024. Com os estudos de campo de 2024. Não é o mesmo Eduardo que operava há 5, 6 anos atrás. É bem diferente. Hoje as técnicas são mais rápidas. E as técnicas são, quanto menos tempo você permanecer na cena, é melhor para o doente. Quanto mais rápido eu deslocar com esse doente para dentro de um hospital,
é mais eficaz. Porém, salve adendo, que não é jogar o cara lá dentro e sair correndo, não. Não, tudo tem seu tempo e sua hora. Bom, beleza, galera, vai ficar muito grande esse vídeo e eu já fugi um pouquinho do assunto. Mas vamos voltando para minha história. Nessa empresa, fiquei nela durante um ano e meio. Aí eu me senti na obrigação de estar entrando para dentro do hospital, porque a gente precisa ter também a vivência hospitalar, que é diferente, cuidado é diferente, mas quando você pega dois conhecimentos e une em um só propósito, fica fantástico, porque você pega muitas vezes as pessoas que nunca trabalhou dentro do hospital, em técnicas que ela não aprimorou, tem vivências que ela não teve ainda. Eu sempre indico para a galera que trabalha comigo, esses novos que estão chegando, que formaram há pouco tempo, fique pelo menos uns 8 meses a um ano dentro do hospital. Trabalhe dentro de uma UTI, trabalhe no pronto atendimento, numa sala de emergência, trabalhe num PA, num centro cirúrgico. Por quê? A vivência que a gente tem dentro do hospital agrega bastante aqui fora. Agrega bastante no hospitalar. Então, eu, por exemplo, Eduardo, apliquei para uma vaga e no hospital de médio porte de Ribeirão, consegui fazer essa vaga, consegui entrar nessa vaga. Fiquei nessa vaga durante 8 meses e eu tive um problema lá com um paciente, eu fui agredido numa época bem assim delicada e estava tendo uma epidemia de dengue na cidade e eu estava no pronto atendimento fazendo uma triagem e veio uma doente veio e me bateu, me deu um tapa na cara. Bom, galera, eu não aceito isso nem do meu pai e da minha mãe. E também não ia aceitar pessoas de fora. Porém, paciente sempre é paciente. Sempre é paciente. O que eu fiz? Não quero esse ambiente para mim. Eu também já estava de saco cheio de ficar travado num lugar fechado. Eu odeio ficar fechado nos lugares. Gosto da liberdade. Não é à toa que eu direcionei praticamente a minha carreira toda com o atendimento hospitalar. Aí passou esse tempo, eu pedi conta, fui embora. No outro dia, a mesma empresa que eu operava em Ribeirão, de ambulância, ela tinha um contrato em Sertãozinho. Eu acabei indo para Sertãozinho, também trabalhando no resgate lá. Cara, foi maravilhoso. Tudo que eu aprendi dentro do hospital, carrego comigo até hoje. Até hoje eu carrego comigo. E isso é muito gostoso, é muito prazeroso a gente ter essa experiência. Bom, pessoal, novo dia, tá? Hoje eu tô de plantão e vamos contextualizar totalmente esse vídeo, tá? Da minha primeira oportunidade no atendimento hospitalar. Bom, como vocês viram, eu adentrei nessa empresa, passei por diversos desafios, porque eu não tinha tanta experiência, só tinha uma base teórica bem pequena, vinda do curso técnico, e algum curso que eu tinha feito na área do hospitalar, que é o suporte básico de vida, e também alguns cursos de emergências, e na Universidade Federal, onde essa empresa patrocinava alguns congressos no ambiente da universidade. Então eu estava sempre próximo da galera lá estudando junto com eles, por mais que muitas vezes não estava entendendo muita coisa. Porém, alguma coisa a gente vai sempre absorvendo, tá? Então, o que eu tenho para passar para vocês? Adentrou na enfermagem, a enfermagem é um ramo que você precisa estudar, se especializar e seguir uma trajetória, seguir um caminho. Tanto se você for para a área do ambiente hospitalar, quanto você for para a área do ambiente de clínicas, quanto você for para o ambiente de instrumentação, centro cirúrgico, quanto também do atendimento pré-hospitalar. Tá? Então, o que eu oriento a todos? Estudem, busque conhecimento. Hoje é muito mais fácil do que na minha época. Antigamente o YouTube era bem restrito, o YouTube era apenas vídeos de vlogs, esses famosinhos que tem, não tinha muito conhecimento para a gente estar buscando, e a única forma que a gente tinha era os colegas de trabalho e também as literaturas. Foi de onde eu busquei várias vezes, por diversos anos, conhecimento. Tá certo, pessoal? Então, estudem, pessoal. Busque conhecimento. O primeiro trabalho vai bater na sua porta.
tá? Na hora que você aplicar para a vaga, ele vai vir para você. Tenha fé em Deus, tenha fé no seu potencial. Faça as provinhas, estudem antes de fazer as provinhas. Não fiquem nervosos, não deixa que o resultado, deixa para que Deus te mostre. Comigo foi desse jeito. Eu nem achei que eu ia passar nessa empresa. E deu certo. Eu operei por muito tempo lá, fiquei quase 10 anos lá nessa empresa. Fui muito feliz. Quando eu ganhei o meu espaço, que eu já tinha saído de ser um aspirante para um cara com mais conhecimento, aí as portas se abriu para todo lado na cidade. Certo? Então, tenha paciência, que no início é bem complicado. Mas se você estudar, seguir as regrinhas certinho, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. E estou à disposição. Se vocês precisarem, deixem nos comentários. Acredito que tem uma galera que me conhece. Eu tenho meu telefone nos contatos do YouTube. Caso precise, caso queira entrar em contato, tem meu e-mail também. E vamos trocando ideia, vamos buscar conhecimento junto. Entende? Então, essa plataforma no YouTube, ela veio para inovar muito. Então aqui você tem dezenas de conteúdos, dezenas de pessoas falando sobre isso, sobre atendimento pré-hospitalar, sobre a área hospitalar, sobre a área de clínicas, sobre instrumentação cirúrgica, dentre outras áreas que a enfermagem é ampla. Tem gente que gosta da área de assistência de cuidados ao idoso, que eu acho super válido. Tem gente que gosta de saúde pública, que vai para PSFs da atenção básica, né? Que eu acho que é a parte mais importante do nosso ramo, tá? Do nosso Brasil. Se a gente melhorar a atenção básica, o resto a gente melhora tudo. Tá certo, pessoal? Então tá bom, o vídeo foi esse, ficou longo mais uma vez, um vídeo de mais de 40 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, dá o seu like aí, que ajuda bastante a gente. Multiplica pra galera, gente. Manda esse vídeo pra galera começar a entender, principalmente as pessoas que estão entrando agora na enfermagem. E que se vocês quiserem, cara, estamos à disposição. Venha operar com a gente na rodovia. Vai ser muito bem-vindo. E também a gente vai ajudar, vai treinar vocês, vai dar todo o suporte que vocês merecem. Tá certo, pessoal? Aquele abraço.